que o YouTube salvou vidas. Em 2013, a Anaïs Bordier estava assistindo vídeos quando viu uma menina muito parecida com ela e decidiu procurar o nome dela, Samantha Futterman, no Google. Ela descobriu que as duas tinham nascido no mesmo dia, na mesma cidade da Coreia do Sul e que as duas tinham sido adotadas. Descobrindo isso, a Anaïs resolveu mandar mensagem pra Samantha e elas começaram a conversar todo dia e perceberam que, além de se parecer, elas tinham os mesmos gestos, mesma voz e até risadas idênticas. E aí resolveram fazer um teste de DNA que confirmou que elas eram gêmeas separadas na maternidade. E elas só se reuniram por causa do YouTube. Eu amo a internet. Vezes que o YouTube salvou vidas. Em 2013, a Anaïs Bordier estava assistindo vídeos quando viu uma menina muito parecida com ela e decidiu procurar o nome dela, Samantha Futterman, no Google. Ela descobriu que as duas tinham nascido no mesmo dia, na mesma cidade da Coreia do Sul e que as duas tinham sido adotadas. Descobrindo isso, a Anaïs resolveu mandar mensagem pra Samantha e elas começaram a conversar todo dia e perceberam que, além de se parecer, elas tinham os mesmos gestos, mesma voz e até risadas idênticas. E aí resolveram fazer um teste de DNA que confirmou que elas eram gêmeas separadas na maternidade. E elas só se reuniram por causa do YouTube. Eu amo a internet. Pessoas que ganharam concursos, mas não leram todas as regras. Uma rádio anunciou que quem tatuasse seu nome na testa ganharia $100 mil. Ouvindo isso, esse cara se tatuou na hora e foi até a estação pra receber o seu prêmio. Só que ele esqueceu de olhar o calendário, porque era 1º de abril. Outra rádio prometeu esse carro pra quem adivinhasse o número que tava no velocímetro. E um cara conseguiu, mas quando foi buscar o carro, ele era de brinquedo. Essa garçonete ganhou um Toyota por vender a maior quantidade de cerveja. Super feliz, ela foi até o estacionamento buscar o seu novo prêmio. Mas o Toyota, na verdade, era Toy Yoda. Yoda de brinquedo. Pessoas que ganharam concursos, mas não leram todas as regras. Uma rádio anunciou que quem tatuasse seu nome na testa ganharia $100 mil. Ouvindo isso, esse cara se tatuou na hora e foi até a estação pra receber o seu prêmio. Só que ele esqueceu de olhar o calendário, porque era 1º de abril. Outra rádio prometeu esse carro pra quem adivinhasse o número que tava no velocímetro. E um cara conseguiu, mas quando foi buscar o carro, ele era de brinquedo. Essa garçonete ganhou um Toyota por vender a maior quantidade de cerveja. Super feliz, ela foi até o estacionamento buscar o seu novo prêmio. Mas o Toyota, na verdade, era Toy Yoda. Yoda de brinquedo. Comerciais que deram muito errado. Em 2004, a indústria do cinema resolveu lançar um comercial contra a pirataria de filmes. Ele mostrava uma menina sentada no computador baixando filmes ilegais, falando que baixar filmes e pirataria era roubar. O problema foi que várias pessoas não sabiam que dava pra piratear filme. E com o comercial, descobriram que isso era possível. Então, ao invés de incentivar as pessoas a não piratearem, ele fez praticamente um tutorial de como fazer isso. E milhões de novas pessoas começaram a piratear filme depois disso. Em 2017, o Burger King fez um comercial usando a tecnologia moderna. You're watching a 15-second Burger King ad, which is unfortunately not enough time to explain all the fresh ingredients in the Whopper sandwich. But I got an idea. Okay, Google, what is the Whopper burger? A ideia é que o Google lesse a página do Wikipedia sobre o hambúrguer, falando sobre os seus ingredientes frescos e naturais. Só que eles esqueceram que qualquer pessoa pode editar uma página do Wikipedia. E o que aconteceu foi essa desgraça aqui. Whopper is a burger consisting of a flame-grilled patty made with 100% medium-sized child with no preservatives or fillers, topped with sliced tomatoes, onions, lettuce, cyanide, pickles, ketchup, and mayonnaise, served on a sesame seed bun. Eu amo a internet. O quão raro é o seu corpo? Junte os seus dedos. E se você conseguir separar eles assim, você é bem raro. Porque só cerca de 30% das pessoas têm flexibilidade pra fazer isso. E talvez você seja bom com instrumentos como piano e violão. Só 1% das pessoas consegue jogar saliva pro alto tipo uma cobra. E isso se chama glicking em inglês. Enquanto só 2% das pessoas consegue tocar no nariz usando a ponta da língua. Só 15% da população mundial consegue estalar os dedos muito alto com as duas mãos ao mesmo tempo. E só uma a cada 100 pessoas consegue escutar as cores. Algumas conseguem saborear cores ou escutar sabores. E isso se chama sinestesia. O quão raro é o seu corpo? Junte os seus dedos. E se você conseguir separar eles assim, você é bem raro. Porque só cerca de 30% das pessoas têm flexibilidade pra fazer isso. E talvez você seja bom com instrumentos como piano e violão. Só 1% das pessoas consegue jogar saliva pro alto tipo uma cobra. E isso se chama glicking em inglês. Enquanto só 2% das pessoas consegue tocar no nariz usando a ponta da língua. Só 15% da população mundial consegue estalar os dedos muito alto com as duas mãos ao mesmo tempo. E só uma a cada 100 pessoas
pessoas conseguem escutar as cores. Algumas conseguem saborear cores ou escutar sabores. E isso se chama sinestesia. É por isso que você nunca deve ganhar presentes em lives. Essa influenciadora tava fazendo uma live pra vender cílios postiços. Só que na hora de colocar o cílio pra tentar vender ele, as pessoas começaram a doar o presente de óculos de sol, que tampava os olhos dela. E não dava mais pra ver os cílios. No começo ela achou engraçado, mas as pessoas não paravam. E não dava pra ver os olhos dela. E ela surtou. Ela até tentou bloquear esse presente, mas aí doava um outro que tampava o rosto. E só depois de bloquear todos os presentes, ela viu o tanto de dinheiro que tinha ganho. É por isso que você nunca deve ganhar presentes em lives. Essa influenciadora tava fazendo uma live pra vender cílios postiços. Só que na hora de colocar o cílio pra tentar vender ele, as pessoas começaram a doar o presente de óculos de sol, que tampava os olhos dela. E não dava mais pra ver os cílios. No começo ela achou engraçado, mas as pessoas não paravam. E não dava pra ver os olhos dela. E ela surtou. Ela até tentou bloquear esse presente, mas aí doava um outro que tampava o rosto. E só depois de bloquear todos os presentes, ela viu o tanto de dinheiro que tinha ganho. Todo dia, esse cara recebia alertas da sua câmera de segurança sobre o intruso, que era esse menininho de 4 anos com a sua bicicleta. No começo, ele ficou muito irritado, mas com o tempo começou a achar isso fofo. E resolveu um dia sair bem cedo e desenhar uma pista de corrida pro garoto. E quando o menino viu, ficou muito feliz. E desde então, todo dia ele desenha uma pista nova pra ele, até que os vizinhos descobriram e começaram a andar lá também. Todo dia, esse cara recebia alertas da sua câmera de segurança sobre o intruso, que era esse menininho de 4 anos com a sua bicicleta. No começo, ele ficou muito irritado, mas com o tempo começou a achar isso fofo. E resolveu um dia sair bem cedo e desenhar uma pista de corrida pro garoto. E quando o menino viu, ficou muito feliz. E desde então, todo dia ele desenha uma pista nova pra ele, até que os vizinhos descobriram e começaram a andar lá também. Todo dia, esse cara recebia alertas da sua câmera de segurança sobre o intruso, que era esse menininho de 4 anos com a sua bicicleta. No começo, ele ficou muito irritado, mas com o tempo começou a achar isso fofo. E resolveu um dia sair bem cedo e desenhar uma pista de corrida pro garoto. E quando o menino viu, ficou muito feliz. E desde então, todo dia ele desenha uma pista nova pra ele, até que os vizinhos descobriram e começaram a andar lá também. Nesse vídeo tem um erro, uma coisa estranha que não deveria acontecer. Mas será que você consegue descobrir o que é? Pra achar, vai ter que prestar muita atenção, porque pode ser qualquer coisa. Alguém andando estranho, uma coisa de cor esquisita, algo bizarro. Se você descobrir, comenta o que é. E se você não achou, eu vou te dar uma pista. Eu nunca disse que o erro tava no vídeo de cima. Nesse vídeo tem um erro, uma coisa estranha que não deveria acontecer. Mas será que você consegue descobrir o que é? Pra achar, vai ter que prestar muita atenção, porque pode ser qualquer coisa. Alguém andando estranho, uma coisa de cor esquisita, algo bizarro. Se você descobrir, comenta o que é. E se você não achou, eu vou te dar uma pista. Eu nunca disse que o erro tava no vídeo de cima. Nesse vídeo tem um erro, uma coisa estranha que não deveria acontecer. Mas será que você consegue descobrir o que é? Pra achar, vai ter que prestar muita atenção, porque pode ser qualquer coisa. Alguém andando estranho, uma coisa de cor esquisita, algo bizarro. Se você descobrir, comenta o que é. E se você não achou, eu vou te dar uma pista. Eu nunca disse que o erro tava no vídeo de cima. Nesse vídeo tem um erro, uma coisa estranha que não deveria acontecer. Mas será que você consegue descobrir o que é? Pra achar, vai ter que prestar muita atenção, porque pode ser qualquer coisa. Alguém andando estranho, uma coisa de cor esquisita, algo bizarro. Se você descobrir, comenta o que é. E se você não achou, eu vou te dar uma pista. Eu nunca disse que o erro tava no vídeo de cima. Esse professor tinha uma regra bizarra, mas ele levou o troco. Na aula dele, se seu celular tocasse, você precisava atender e deixar no viva voz, pra sala inteira ouvir. Mas um dia resolveram se vingar com uma pegadinha. Essa menina combinou que ia ligar pra sua amiga e fingir ser uma enfermeira contando que ela tava grávida. E o resultado... Okay. I've been expecting this, and I already know what I'm going to name the baby. The first name will be April, and the middle name will be Fool. Esse professor tinha uma regra bizarra, mas ele levou o troco. Na aula dele, se seu celular tocasse, você precisava atender e deixar no viva voz, pra sala inteira ouvir. Mas um dia resolveram se vingar com uma pegadinha. Essa menina combinou que ia ligar pra sua amiga e fingir ser uma enfermeira contando que ela tava grávida. E o resultado... Okay. I've been expecting this, and I already know what I'm going to name the baby. The first name will be April, and the middle name will be Fool. Jeito,
geniais que pessoas colaram em provas. Um menino tava na banda da escola e tinha um ensaio de manhã e uma prova à tarde, para qual ele não tinha estudado. Ele então conseguiu uma cópia da prova que era de múltipla escolha com um aluno da manhã. Sabendo todas as perguntas durante o ensaio, ele pesquisou as respostas no Google. Só que ele sabia que não podia ficar com anotações durante a prova. E foi aí que ele teve uma ideia. As notas musicais têm o nome A, B, C e D. Ele então anotou todas as respostas como uma partitura. Na hora da prova, os professores pediram para eles guardarem tudo que tinham, mas deixaram ele ficar com a partitura no chão, já que nela só tinham desenhos de notas musicais. Ele colou e conseguiu tirar 10 sem ser pego. Jeitos geniais que pessoas colaram em provas. Um menino tava na banda da escola e tinha um ensaio de manhã e uma prova à tarde, para qual ele não tinha estudado. Ele então conseguiu uma cópia da prova que era de múltipla escolha com um aluno da manhã. Sabendo todas as perguntas durante o ensaio, ele pesquisou as respostas no Google. Só que ele sabia que não podia ficar com anotações durante a prova. E foi aí que ele teve uma ideia. As notas musicais têm o nome A, B, C e D. Ele então anotou todas as respostas como uma partitura. Na hora da prova, os professores pediram para eles guardarem tudo que tinham, mas deixaram ele ficar com a partitura no chão, já que nela só tinham desenhos de notas musicais. Ele colou e conseguiu tirar 10 sem ser pego. A física é essa roda se torna uma animação quando você gira ela. E esse é o mesmo princípio dos filmes modernos. Esse cara muda a posição dessa roda algumas vezes e nada acontece. Mas quando o professor coloca a roda pra girar, ela roda o cara. Quando ele faz a mesma coisa. Quando uma bola bate na outra, elas se empurram praticamente na mesma força. Porque cada ação gera uma reação. Esse cara consegue escalar uma escada sem nenhum apoio, só equilibrando as forças. E por fim, é isso que acontece quando objetos são pintados com a tinta mais preta do mundo. Ele fica praticamente invisível. E lembrando que eu não sou professora, só achei as coisas interessantes. A física é essa roda se torna uma animação quando você gira ela. E esse é o mesmo princípio dos filmes modernos. Esse cara muda a posição dessa roda algumas vezes e nada acontece. Mas quando o professor coloca a roda pra girar, ela roda o cara. Quando ele faz a mesma coisa. Quando uma bola bate na outra, elas se empurram praticamente na mesma força. Porque cada ação gera uma reação. Esse cara consegue escalar uma escada sem nenhum apoio, só equilibrando as forças. E por fim, é isso que acontece quando objetos são pintados com a tinta mais preta do mundo. Ele fica praticamente invisível. E lembrando que eu não sou professora, só achei as coisas interessantes. Se você passar nessa rua, uma bolinha vai bater na sua cabeça. Nesse lugar da Polônia, toda hora cai uma bolinha de tênis misteriosa. Todo mundo que passa ali fica super confuso, porque do nada é atingido pelo negócio que parece ter caído do céu. Por vários dias, as pessoas tinham medo de passar ali, até olharem pra cima e desvendarem o mistério. Um cachorrinho que entendeu que se jogar a bolinha na rua, os estranhos que passarem vão jogar ela pra cima de volta e brincar com ele. Se você passar nessa rua, uma bolinha vai bater na sua cabeça. Nesse lugar da Polônia, toda hora cai uma bolinha de tênis misteriosa. Todo mundo que passa ali fica super confuso, porque do nada é atingido pelo negócio que parece ter caído do céu. Por vários dias, as pessoas tinham medo de passar ali, até olharem pra cima e desvendarem o mistério. Um cachorrinho que entendeu que se jogar a bolinha na rua, os estranhos que passarem vão jogar ela pra cima de volta e brincar com ele. Se você passar nessa rua, uma bolinha vai bater na sua cabeça. Nesse lugar da Polônia, toda hora cai uma bolinha de tênis misteriosa. Todo mundo que passa ali fica super confuso, porque do nada é atingido pelo negócio que parece ter caído do céu. Por vários dias, as pessoas tinham medo de passar ali, até olharem pra cima e desvendarem o mistério. Um cachorrinho que entendeu que se jogar a bolinha na rua, os estranhos que passarem vão jogar ela pra cima de volta e brincar com ele. Pessoas que comem coisas bizarras. Aos 13 anos, essa mulher comeu fita adesiva e nunca mais parou. Ela diz que a crocância da fita acalma ela, e por isso não consegue parar de comer. Já a Bria ama comer areia. Ela sai todo dia pra buscar areia fresca e coloca em torradas e chiclete. Ela inclusive tem um prato enorme cheio de areia na sua sala pra comer enquanto faz as coisas do seu dia a dia. A Brittany ama maquiagem, mas obviamente não é pra passar na cara. Ela diz que o sabor é melhor do que qualquer comida. E apesar de os médicos avisarem que isso pode mandar ela pro céu, ela gasta mais de R$2.000 por mês comprando maquiagem nova para papar. Pessoas que comem coisas bizarras. Aos 13 anos, essa mulher comeu fita adesiva e nunca mais parou. Ela diz que a crocância da fita acalma ela, e por isso não consegue parar de comer. Já a Bria ama comer areia. Ela sai todo dia pra buscar areia fresca e coloca em torradas e chiclete. Ela inclusive tem um prato enorme cheio de areia na sua sala pra comer enquanto faz as coisas do seu dia a dia. A Brittany ama maquiagem, mas obviamente não é pra passar na cara. Ela diz que o sabor é melhor do que qualquer comida. E apesar de os médicos avisarem que isso pode mandar ela pro céu, ela gasta mais de R$2.000 por mês comprando maquiagem nova para papar.